tudo bem? Começa aqui a Revista da Câmara. Em menos de meia hora, um resumo das principais notícias da semana e reportagens especiais. No programa de hoje, você vai ver que o plenário aprovou a MP que trata do saque imediato do FGTS. O limite sobe para R$ 998. O projeto que regulamenta a posse e o porte de armas sem a permissão para novas categorias profissionais também foi aprovado. O presidente Jair Bolsonaro entrega ao Congresso medidas para destravar a economia e descentralizar recursos. A oposição critica o pacote e cobra a reforma tributária. CPI de Brumadinho aprova relatório final que incrimina diretores e engenheiros da Vale por homicídio doloso. 9.000 crianças estão à espera de uma família. A reportagem especial mostra que, apesar das novas leis, o processo de adoção no Brasil ainda é lento. Por 6 votos a 5, o plenário do Supremo Tribunal Federal derrubou a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. A decisão veio pelo voto de desempate do presidente do Supremo, Dias Toffoli, que se posicionou a favor da execução da pena somente depois de todos os recursos, o chamado trânsito em julgado. Deputados de governo e de oposição tiveram reações diferentes. Resta a todos nós brasileiros e parlamentares lamentar a decisão do Supremo Tribunal Federal em derrubar a prisão após condenação em segunda instância. Um retrocesso em todos os termos, voltando o Brasil a ser o país da impunidade, tanto no combate à corrupção quanto no combate da violência. O Brasil tem 400 mil presos nessas condições, prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. Mas, do contrário, só pode prender depois de transitada em julgada. Essa é a Constituição. Quem não gostar tem que mudar a Constituição, mas tem que obedecer a Constituição. E o Supremo reafirmou a obediência à Constituição e ao Estado Democrático de Direito. Na semana que passou, o plenário da Câmara aprovou a MP do saque do FGTS e o projeto que regulamenta a posse e o porte de armas apenas para caçadores, atiradores e colecionadores. O repórter Santiago Delap mostra como foi. Os deputados impuseram uma derrota ao governo e tiraram do texto outras categorias, como guardas municipais, fiscais ambientais, agentes de trânsito, oficiais de justiça, vigilantes, agentes da ABIN e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Quer dizer que nem o guarda municipal, que está dentro do escopo da segurança pública, pode andar armado? Daqui a pouco vamos acabar com a polícia e deixar o bandido tomar de conta. A população quer segurança, não quer uma arma. Ela quer a polícia presente, ajudando para que ela possa ter qualidade de vida, e não um revólver. O projeto que disciplina o uso de armas pelos CACs agora segue para o Senado. Para correr atrás do prejuízo, restou ao governo Bolsonaro uma única opção: enviar ao parlamento um novo projeto de lei, incluindo as categorias profissionais que ficaram de fora do texto. O governo encaminha um novo projeto de lei com as categorias com urgência constitucional. Quando trancar a pauta, vai a voto. Quem tiver voto, vence. Na quarta-feira foi a vez do plenário aprovar outra matéria da área de segurança também muito aguardada, a PEC que cria a Polícia Penal nos âmbitos federal, estadual e distrital e que dá status de polícia a agentes penitenciários. A matéria, que veio do Senado, foi aprovada em segundo turno com o voto favorável de 385 deputados e agora volta para a redação final na CCJ antes de seguir para a promulgação. Representantes da nova categoria aguardaram pelo placar da votação até quase meia-noite e comemoraram o resultado daqui das galerias. Está encerrada a votação. Parabéns a todos. Mais cedo, na quarta-feira, o plenário também aprovou a medida provisória que traz mudanças nas regras de saque do FGTS. Todos os destaques à matéria foram rejeitados. A MP institui a modalidade do saque aniversário, pela qual o trabalhador pode sacar parte do fundo de garantia uma vez ao ano, independente de eventos como demissão ou financiamento da casa própria. Foi mantida no texto a possibilidade de se usar recursos do FGTS em fundos de investimento, mercado de capitais e títulos públicos e privados, desde que com a anuência do Conselho Curador do Fundo. O trabalhador vai poder pedir a antecipação do saque aniversário mediante desconto de ágio.
A proposta acaba com a cobrança adicional de 10% no caso de demissão sem justa causa e aumenta de R$ 500 para R$ 998 o valor do saque autorizado para trabalhadores com saldo de até um salário mínimo. A matéria agora segue para o Senado e precisa ser aprovada até o dia 20 deste mês para não perder a validade. Nós tivemos sempre uma prioridade, que foi proteger a liquidez do fundo e garantir que esse fundo possa ter um bom resultado. Permanece aqui o monopólio da Caixa, roubando o trabalhador, remunerando a FGTS abaixo de qualquer outra aplicação do mercado. Ainda na quarta-feira, o plenário abriu mão de analisar o projeto de lei do governo sobre a aposentadoria dos militares, que já havia sido aprovado em caráter conclusivo pela comissão especial criada para debater o tema. O projeto determina que, para ir para a reserva, o tempo mínimo de serviço subirá dos atuais 30 para 35 anos, com pelo menos 25 de atividade militar, para homens e mulheres. As regras também valem para PMs e bombeiros. Com isso, a proposta segue direto para o Senado. O presidente Jair Bolsonaro entregou ao Congresso um pacote do governo que pretende destravar a economia e descentralizar recursos. O repórter Cid Queiroz mostra como as medidas foram recebidas. No gabinete do presidente do Senado, o governo anunciou medidas que prometem distribuir mais recursos para estados e municípios e aumentar os investimentos públicos. Aquela tese que foi construída na eleição de mais Brasil e menos Brasília, começa hoje a ganhar corpo. São recursos para estados e municípios, entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos serão transferidos para estados e municípios para saúde, educação, saneamento, segurança. O Plano Mais Brasil é composto por 3 propostas de emenda à Constituição. A PEC do Pacto Federativo muda a divisão de recursos entre União, estados e municípios, com a descentralização de recursos do pré-sal e medidas de desvinculação, desindexação e desobrigação dos orçamentos, além da criação de um conselho fiscal com representantes dos 3 poderes para avaliar a situação financeira dos estados. A PEC dos gatilhos para cortar gastos obrigatórios e abrir espaço para investimentos. Prevê a redução temporária da jornada de trabalho e de salários dos servidores e antecipa as medidas de ajuste previstas para o caso de descumprimento do teto de gastos. E a PEC dos fundos, que revisa 281 fundos públicos não constitucionais que permitiria o seu uso para o pagamento de dívida pública. Entre os que podem ser afetados estão o FUNPEN, Fundo Penitenciário Nacional, e o FUSH, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, por exemplo. A proposta vai ser trabalhada pelos senhores, vai ser aperfeiçoada. E o que eu sempre ouvi nessa casa, aqui e na Câmara, que nós gostaríamos sim de continuar recebendo a visita de prefeitos e governadores, mas a título de visita apenas e não para vir nos pedir algo orçamentário. Nós queremos que a pauta seja a reforma tributária e a geração de emprego e renda. Então, ao invés disto, nós temos o quê? Mais um pacote. E o que é esse pacote? As 3 PECs, se vocês já analisarem, são PECs da agiotagem, são PECs que geram contrapartida de Estado e municípios contra o funcionalismo público, com redução de jornada, redução de salário, contra todos os direitos do funcionalismo. Oposição irresponsável, como os partidos de esquerda fazem, é aquela oposição que quer ver o país indo mal para eles poderem voltar ao poder. Eles não conseguem se conformar com a taxa Selic cada dia menor, eles não conseguem se conformar com a geração de empregos recorde que estão ocorrendo, a diminuição do desemprego, eles não conseguem se conformar com as previsões de alta de PIB, eles não conseguem se conformar com a atração de investimentos internacionais e principalmente com a diminuição do Estado. O presidente da Câmara elogiou a proposta, mas apontou dificuldades. Tem coisas muito boas, claro, esses gatilhos são importantes, abrir espaço para despesa de capital, para despesa de investimento é importante. Agora, nós não podemos descuidar do gasto na área de saúde, educação, na área social, que é uma necessidade, uma urgência de milhões de brasileiros. E o presidente da Câmara também falou sobre a importância da reforma administrativa, que pode chegar ao Congresso na próxima terça-feira e que vai focar na eficiência do serviço público. Rodrigo Maia pretende votar a proposta até julho de 2020. Já que as despesas estarão controladas pela PEC que está no Senado, nosso objetivo
é garantir maior eficiência do serviço público. Isso também é decisivo. Não é só gastar menos, é gastar bem. O Brasil hoje gasta muito e gasta mal. Não adianta transferir recurso sem uma política em conjunto com os estados e municípios para a melhor aplicação e um dos melhores programas da aplicação desses recursos. Da mesma forma, o governo federal, não adianta ter um orçamento grande de 1,5 trilhão e a qualidade do serviço público ser muito aquém daquilo que a sociedade espera do Estado brasileiro. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, convocou deputados e senadores para a promulgação da reforma da Previdência, ocasião em que as novas regras da aposentadoria passarão a valer. A sessão solene vai acontecer na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. CPI de Brumadinho aprova relatório final que incrimina diretores da Vale por homicídio doloso. Deputados debatem proposta do governo que privatiza conselhos profissionais. Veja o que foi notícia na semana que passou, começando pelo Conselho de Ética, que vai julgar uma representação contra o deputado Eduardo Bolsonaro. PSOL, PCdoB e PT protocolaram na tarde desta terça-feira uma representação no Conselho de Ética contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Uma cópia foi entregue ao presidente do Conselho, o deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão. A acusação contra Eduardo Bolsonaro é de que, repetidamente, o deputado vem defendendo o fechamento de instituições democráticas. Na semana passada, ele sugeriu em entrevista a volta do ato institucional número 5, marco da repressão política durante o regime militar. Eduardo Bolsonaro chegou a pedir desculpas pela declaração, mas isso não mudou a disposição dos partidos que foram ao Conselho. Ele não pode alegar imunidade parlamentar, porque ele está atentando exatamente contra aquilo que o elegeu, a democracia brasileira. Chegou a representação, na semana seguinte, devemos marcar a primeira audiência para instalação do processo e fazer o sorteio da lista tríplice que vai trazer 3 nomes para poder eu estar designando como relator do caso. A reunião da CPI de Brumadinho desta terça-feira foi aberta com 1 minuto de silêncio em respeito às famílias e às vítimas do rompimento da barragem. Durante toda a reunião, o clima foi de muita tristeza. Fotos das 272 vítimas, além de vários cartazes, foram espalhados pelo plenário. Em seguida, os deputados aprovaram por unanimidade o relatório do deputado Rogério Correia. O parlamentar pediu ao Ministério Público o indiciamento da empresa Vale por crimes ambientais e também pediu o indiciamento de 17 funcionários da Vale e mais 5 funcionários da TIVSUD, empresa responsável pelo monitoramento da barragem, por homicídio doloso, lesão corporal dolosa e diversos crimes ambientais. É o resultado do lucro a qualquer custo, o lucro acima de tudo. Então a empresa acha que isso vale mais do que vida. Nós temos prova concreta do dolo. Quer dizer, eles assumiram o risco premeditado de uma barragem que estava denunciada que ia se romper a qualquer momento. Andressa Rodrigues, representante das vítimas, perdeu no desastre um filho recém-formado em engenharia. Ela disse que a Vale utiliza uma forma de mineração que precisa ser mudada. Que, de fato, quem receber essa recomendação e tem o poder de fazer justiça, que o faça, como se fosse o sangue dele, que tivesse debaixo daquela barragem, assassinado a canetada fria com requinte de crueldade. Quem comprou e quem vendeu aquele atestado de barragem sabia o que estava sendo negociado. E o que estava sendo negociado eram as nossas joias, era a vida deles. A PEC 108 foi discutida nesta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Representantes dos órgãos de classe de advogados, corretores de imóveis, contadores, arquitetos, psicólogos e médicos apontaram inconstitucionalidades na proposta, que, na prática, privatiza todos os atuais 29 conselhos profissionais e 559 conselhos regionais existentes. Pelo menos 18 milhões de profissionais passariam a contribuir voluntariamente e não legalmente, como hoje. Nós entendemos que a natureza jurídica tem que ser de direito público e não privado, porque mantém a força da fiscalização dos conselhos. É importante a manutenção
desse registro e da cobrança da anuidade, porque ela alimenta o sistema fiscalizatório. A PEC garante também a autonomia dessas entidades. Eles continuam podendo exercer seu poder de fiscalização, seu poder de cobrança de taxas, de aplicação de sanções, enfim, de fazer regulação. O tema é por demais complexo, espinhoso. Esse relator terá muito trabalho para achar o ponto de equilíbrio. A Comissão de Seguridade Social e Família promoveu uma audiência pública para debater o uso da telemedicina e da teleassistência médica. A telemedicina pode ser usada para assistência, educação e pesquisa em saúde, mas não pode ser usada na prevenção de doenças, tratamento de lesões e promoções de saúde. Nós médicos, nós não somos contra a tecnologia. O importante na medicina é a relação médico-paciente. O médico ele tem que ver o paciente, ele tem que sentir o paciente. Nós não iniciamos a formação da graduação em telemedicina e nem da residência médica. Essas duas áreas, se as avançarem bem, eu diria que a telemedicina tem uma tendência a ter um bom crescimento. E na semana que passou, a Câmara dos Deputados lançou o projeto Modernizar, um fórum sobre o futuro. Especialista no tema, o escritor e professor Yuval Noah Harari colocou deputados e senadores para pensar sobre os novos desafios. Entre seus best-sellers estão 21 lições para o século XXI, Homo Deus, uma breve história do amanhã, e Sapiens, uma breve história da humanidade. Um dos pontos altos foi o alerta à classe política. Políticos não devem proteger empregos, e sim pessoas. Não é que os empregos vão sumir, alguns empregos vão sumir, novos empregos vão surgir e muitos trabalhos vão mudar. Então o problema maior vai ser de retreinar as pessoas rapidamente e repetidamente para adaptar aos novos empregos. Ele arrancou risos da plateia quando citou o caso da China, onde testemunhou que mendigos se adaptaram. Você não pode dar dinheiro para o mendigo porque você não tem moedas e notas, né? Então ele está lá com um sinal, ele tem um código de barra, você pode pegar o seu celular e transferir com o equivalente ao WhatsApp chinês para ele. Harari explicou por que as fake news se tornaram uma epidemia. A forma mais fácil de transmitir fake news é já descobrir o que a pessoa já odeia, o que ela já tem medo de algo, e você alimenta. Você tem medo de imigrantes? Então toma aqui uma notícia sobre imigrantes. Se você tem medo sobre homossexuais, aqui vai uma notícia sobre isso. Ao final do evento, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e idealizador do fórum, que começou a discutir hoje os desafios da sociedade, disse que o novo ativo vai deixar de ser o petróleo para ser a informação. A política vai ser a disputa pelo fluxo dos dados. Como é que você manipula, de forma legítima, lícita, os dados e fala com a sociedade. Eu acho que esse vai ser o grande desafio de todos. Como nesse novo mundo que está surgindo, os valores éticos e os valores até espirituais, vamos dizer, vão ter espaço. Para que aqui continue sendo sempre a casa do povo. Ministro do Meio Ambiente presta contas sobre a atuação do governo no caso das manchas de óleo no Nordeste. Presidente do Banco Central fala sobre números da economia brasileira e diz que estuda mudanças no cheque especial. Veja outros destaques nas comissões da Câmara na semana que passou. A Comissão de Finanças e Tributação realizou audiência pública com a presença do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre o papel funcional do Banco Central na gestão das políticas econômicas. O presidente do Banco Central disse que, apesar do clima de desaceleração econômica global, com exceção da Ásia, o Brasil se encontra bem preparado para enfrentar os novos tempos, principalmente com seu índice inflacionário dentro da meta. É super importante mencionar que a inflação está baixa, está controlada, tem rodado abaixo da meta. E, mais importante, as inflações futuras esperadas pelo mercado estão todas dentro da meta. O presidente do Banco Central falou também sobre o que o Banco Central está fazendo com relação às modalidades de crédito no Brasil. Quando nós olhamos quem usa o cheque especial,
44% ganha até 2 salários mínimos. E 67% das pessoas que usam têm até ensino médio. Há uma taxa de 340% na ponta. Então, isso aqui é só você fazer uma conta de juros exponencial, 340% em 6 meses, você vê que fica relativamente complicado para alguém sair dessa situação. Na prática, quem tem um limite alto e nunca usa, e tem o benefício de ter limite alto e nunca usa, tem esse benefício que está sendo custeado por quem tem o limite baixo e usa muito. Então, ele é um produto regressivo porque quem está embaixo da pirâmide está sustentando quem está em cima e, às vezes, nem usa o produto. Então, nós precisamos fazer uma reengenharia do produto e nós temos um projeto que deverá sair em breve para redesenhar isso. A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia realizou audiência pública com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. O tema da audiência era o monitoramento dos movimentos sociais por parte do governo, em especial dos povos indígenas. A deputada Joênia Wapichana disse que desde o início do novo governo, perseguições são feitas aos índios, com insinuações sobre revisão de terras já demarcadas e a proibição de demarcação de novas reservas. Esses direitos da Constituição não são nem um favor aos povos indígenas, é uma obrigação do Estado brasileiro. Assim como a democracia desse país é um princípio fundamental na vida de cada brasileiro. Então, a gente não vai aceitar qualquer retrocesso e reconceituação de democracia. O ministro afirmou que não serão feitas remarcações de terras indígenas no atual governo e que a intenção é mediar um acordo entre indígenas e garimpeiros para a exploração racional do solo, principalmente na área da floresta amazônica. O presidente tem defendido que os índios explorem os recursos nacionais, os recursos naturais de suas terras, que tenham apoio para fazer isso. Os deputados pediram esclarecimentos ao general sobre uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, onde ele afirmou que para se instalar um novo AI-5 seria necessário avaliar como fazer. O ministro disse que foi mal interpretado. Isso não está na cabeça do governo, nem nenhum dos integrantes do governo Jair Bolsonaro e de nenhum dos integrantes das nossas Forças Armadas. Desde agosto, um grande derramamento de óleo de origem ainda não identificada atingiu a costa do Nordeste num desastre ambiental de grandes proporções. O ministro do Meio Ambiente negou que o governo tenha se omitido. Disse que mobilizou 3.800 homens das Forças Armadas e da Defesa Civil e disponibilizou embarcações da Marinha e do IBAMA para monitoramento e proteção de áreas sensíveis, como o arquipélago de Abrolhos. Segundo Ricardo Salles, desde o início foram tomadas medidas para localizar a origem do óleo e que, ao contrário do que foi divulgado, o governo agiu. Nós distribuímos mais de 12 mil kits de EPI. Só que vários dos jornalistas que cobriam os eventos de recolhimento, a Marinha e os órgãos federais estavam do lado de cá e a turma filmava só o lado de cá, para dar a narrativa de que, olha, aqui o governo não chegou a tempo e a hora. Não é verdade. Mais uma vez, o Brasil não constrói uma ação preventiva estruturada para estar pronto diante de um grande desastre. Como isso não existiu, nós vimos o que aconteceu no Nordeste brasileiro. Grande parte dos problemas enfrentados sobre materiais ou dificuldades orçamentárias decorrem de uma coisa: nós recebemos um Estado quebrado. E no horário estipulado por ele, interrompeu sua participação e deixou a audiência, sob protestos de deputados. Vai se encerrar a audiência pública Ministro. assim? Presidente, é assim que vai se encerrar a audiência pública? São quantos os inscritos ainda? Os deputados estão preocupados com a demora no andamento da fila do Cadastro Nacional de Adoção. Mesmo com as mudanças introduzidas em 2017, que reduziram os prazos do processo adotivo. A reportagem é de Aline Machado. Daniel e a esposa faziam parte dos 5% dos candidatos à adoção, segundo o Conselho Nacional de Justiça, que aceitam crianças de 8 anos. O casal adotou 2 irmãos pré-adolescentes. Os nossos filhos, eles passaram bastante tempo com essa família biológica, com esses genitores e tudo mais. Eles sofreram bastante.
mas mesmo assim eles são crianças. Se você conversa com meu filho, você não vai encontrar uma criança mais alegre, mais feliz do que ele. Todo o processo da adoção levou menos de 2 anos. Pouco tempo se levado em consideração que há hoje pessoas na fila de espera há 6 anos. Por conta do nosso perfil ser um perfil bastante abrangente, né, que as únicas limitações que a gente colocou eram que tivesse até 8 anos de idade e tivesse no máximo doenças leves, porque por conta da nossa rotina de trabalho a gente não teria como se dispor para cuidar de doenças mais graves. Então, por conta disso, o nosso processo, até a gente conhecer os nossos filhos, acabou sendo rápido. A principal mudança da lei de 2017, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a redução nos prazos da adoção. O tempo de convivência passou a ser de 90 dias e o prazo total para a conclusão do processo de adoção, 120 dias. Antes não havia esse prazo e as famílias reclamavam da incerteza. Com a lei que agilizou esses prazos, especialistas em adoção reclamam agora da impossibilidade de cumpri-los. O pleno contraditório tem que ser garantido nesse processo. Então, esses pais que muitas vezes abandonaram seus filhos, eles têm que ser citados pessoalmente. A citação pessoal, ela leva um certo tempo. O juiz participou de audiência pública na Câmara para discutir o tema. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, 9.000 crianças esperam adoção por parte de uma das 43.000 famílias registradas no Cadastro Nacional. Nós tínhamos o Cadastro Nacional de Adoção e o Cadastro Nacional de Acolhidos. Esse sistema reuniu os dois cadastros, trouxe funcionalidades, fez com que o processo ele possa caminhar de uma forma mais rápida. Um dos entraves, ditos aqui foi a questão de estruturação do ambiente de trabalho, da estrutura de trabalho do próprio Poder Judiciário na hora de selecionar as famílias e de fazer essa troca de convivência. Hugo Damasceno, representante de uma ONG de apoio à convivência familiar, deu seu depoimento pessoal. Ele e a esposa adotaram 2 crianças. A gente tem que ter muito claro do que a gente quer e do que a gente dá conta. Isso é o mais importante de tudo. Até para que a gente não viva histórias tão tristes de devolução. Essas crianças estão precisando de amor. Se você se dispôs a amar essas crianças, um dia elas vão chegar para você. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na TV aberta ou a cabo e também na internet, no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. E eu espero você no próximo programa. Tchau!